Convido você para ler agora Daniel 9 e o verso 25. Sabe e entende que desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Deus, de forma didática, deu ordem para o anjo Gabriel explicar a visão das 2.300 tardes e manhãs para o profeta Daniel. E Deus começou a explicação usando primeiramente o período das 70 semanas, 490 anos. Deus deu aqui no verso 25 a data inicial da profecia das 2.300 tardes e manhãs. Porém, Deus começa explicando primeiramente os primeiros 490 anos. Por isso Deus diz, sabe e entende, Daniel. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Quando Deus deu a visão para Daniel, Jerusalém estava destruída. Então Deus disse, vai sair uma ordem para restaurar Jerusalém. E a data desta ordem para restaurar Jerusalém é a data inicial para as 2.300 tardes e manhãs, a data inicial para os primeiros 490 anos. Queridos, nós precisamos saber qual foi a data, qual foi o ano em que saiu a ordem para restaurar e reedificar Jerusalém. Quando você abre a Bíblia em Esdras capítulo 6 e o verso 14. E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram a casa e a aperfeiçoaram conforme ao mandado do Deus de Israel e conforme ao mandado de Ciro e de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Você percebe que aqui Deus menciona 3 decretos para a reconstrução de Jerusalém. Primeiramente, o decreto de Ciro, no ano 537. Depois, o decreto de Dario, em 519. E depois, o decreto de Artaxerxes, em 457. Queridos, nós temos que escolher qual desses 3 decretos é realmente a data inicial das 70 semanas, dos 490 anos. O de Ciro, em 537, o de Dario, em 519, tudo isso antes de Cristo, ou de Artaxerxes, em 457. Nós precisamos escolher desses 3 decretos, um decreto que possa ser historicamente confirmado como sendo verdadeiro. Nós sabemos que Jesus Cristo viveu nos dias de Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos era o governador romano na Palestina. A história mostra que Pôncio Pilatos reinou ali na Palestina do ano 26 até o ano 36. E Jesus Cristo foi batizado nos dias de Pôncio Pilatos. Jesus Cristo foi morto nos dias de Pôncio Pilatos. Portanto, queridos, nós não podemos escolher um decreto desses 3 que não coincida historicamente com o reinado de Pôncio Pilatos, o governador romano na Palestina. Considerando que o verso 25, capítulo 9, verso 25 de Daniel, nos declara que desde a ordem para restaurar Jerusalém até o Messias, ou seja, até o batismo de Jesus, porque Messias quer dizer ungido. Messias é a palavra hebraica, Cristo é a palavra grega e ungido é a palavra em português. Portanto, desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém até o batismo de Jesus, quando ele foi publicamente ungido pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo desceu em forma de uma pomba sobre Jesus, portanto Jesus foi ungido no batismo. Então, desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém até o batismo de Jesus, precisam existir 483 anos, ou seja, 7 semanas mais 62 semanas. Isto significa que são 69 semanas. 69 semanas vezes 7, nós teremos o resultado. Qual? 483. Portanto, queridos, são 483 anos desde o ano em que saiu a ordem para restaurar Jerusalém até o batismo de Jesus. Agora, se você pegar o decreto de Ciro, que foi em 537, e diminuir 537 menos 483, você chega em que resultado? Então fica provado, queridos, que este primeiro decreto de Ciro não é a data inicial para as 2.300 tardes e manhãs, não é a data inicial para
as 70 semanas, os 490 anos. Vamos então agora para o segundo decreto, o decreto de Dario em 519. E você diminui 483 de 519. E você chega então a que resultado? Também não foi o ano do batismo de Jesus. Agora você pega o terceiro decreto, que é o de Artaxerxes, que saiu no ano 457 a.C. Em 457 a.C., ali foi o 7º ano do rei Artaxerxes, exatamente como diz aqui em Esdras capítulo 7 e o verso 7. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel e dos sacerdotes e dos levitas e dos cantores e dos porteiros e dos netinins no ano 7º do rei Artaxerxes. E no mês 5º veio ele a Jerusalém e era o 7º ano deste rei, o 7º ano de Artaxerxes. Historicamente, Artaxerxes começou o seu reinado em 464. A história prova que Xerxes, o pai de Artaxerxes, foi morto em 465. Portanto, queridos, o primeiro ano de Artaxerxes é 464. Foi no 7º ano que foi feito o decreto para a reconstrução de Jerusalém. O 7º ano é 457. Se você diminuir de 483 menos 457, você então vai chegar ao ano 27. Para fazer essa conta, você tem que apagar o ano 0, ou seja, tirar o ano 0, porque não existe o ano 0. Do ano 1 antes de Cristo, nós pulamos para o ano 1 depois de Cristo. Quando você faz a conta 483 menos 457, o resultado é 26. Considerando que não existe o ano 0, você acrescenta 1. Então você tem a data do batismo de Jesus, que é o ano 27. Queridos, o único decreto que pode ser historicamente provado como verdadeiro para o início das 2.300 tardes e manhãs e para o início das 70 semanas é o decreto de Artaxerxes, em 457. Lembre-se que antes de Cristo os anos decresciam. 457, 456, 455, veio até chegar no ano 1 antes de Cristo. E então pula para o ano 1 depois de Cristo. E você vai chegar então até o ano 27 depois de Cristo, o ano do batismo de Jesus. Será que Jesus foi realmente batizado no ano 27? Abra sua Bíblia e vamos ler em Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3 e o verso 1. Aqui nós lemos em Lucas capítulo 3, verso 1 em diante. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconides, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás, sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. João Batista começou a batizar as pessoas no ano 15 do império de Tibério César. Queridos, a história prova que Tibério César começou a reinar no ano 12 depois de Cristo. E aqui diz que João Batista começou a batizar no ano 15 do império de Tibério César. Quando você soma 12 mais 15, são 27. 27 é o ano em que João Batista estava batizando no Rio Jordão. É o ano em que Jesus Cristo foi batizado. Lucas capítulo 3, verso 1 até o verso 3, confirma, queridos, que realmente o decreto que dá início à reconstrução de Jerusalém e início às 2.300 tardes e manhãs é o decreto de Artaxerxes em 457. E diminuindo daí 483, nós vamos chegar ao ano 27. Outro fator histórico, queridos, aqui no capítulo 3 de Lucas, verso 2, diz que quando Jesus Cristo foi batizado, quando ele exerceu o ministério dele na terra, quem era o sumo sacerdote? No capítulo 3, verso 2, diz, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes. Exatamente, queridos, Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes. E quando você investiga a história dos judeus, você vai descobrir que Anás foi sumo sacerdote do ano 6 ao ano 14 depois de Cristo. E Caifás
foi sumo sacerdote do ano 18 até o ano 36 depois de Cristo. Portanto, queridos, no ano 27, quando Jesus foi batizado, realmente o sumo sacerdote era Caifás. Outro fator importante mencionado aqui em Lucas capítulo 3, aqui menciona no capítulo 3, verso 1, e no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia. Pôncio Pilatos, historicamente, pode ser provado que ele reinou como governador romano do ano 26 ao ano 36. E mais aqui menciona Herodes, tetrarca da Galileia. Herodes foi tetrarca da Galileia do ano 4 a.C. até o ano 39 depois de Cristo. E também menciona aqui no verso 1 Filipe. Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconides. Em que época Filipe foi tetrarca da Itureia e da província de Traconides? Historicamente pode ser provado que foi do ano 4 a.C. até o ano 33 depois de Cristo. Queridos, essa combinação de datas, aqui em Lucas capítulo 3, ratifica a veracidade da profecia e pode ser considerada a prova dos 9 da profecia. A data indicada na profecia das 70 semanas para o batismo e a morte de Jesus corresponde exatamente aos fatos históricos de Lucas capítulo 3, versos 1 e verso 2. Isso é tão verdade e irrefutável que no ano de 1656, neste ano de 1656, ocorreu uma disputa lá na Polônia entre alguns distintos eruditos judeus e os católicos a respeito das 70 semanas de Daniel, capítulo 9. Os rabinos foram tão fortemente pressionados pelo argumento que provava a messianidade de Jesus, provando que Jesus foi o verdadeiro Messias. Eles foram tão fortemente pressionados que os judeus rabinos interromperam a discussão e saíram da sala. Posteriormente, eles se reuniram e colocaram uma maldição sobre qualquer judeu que tentasse decifrar e entender as 70 semanas de Daniel. Eis aqui o anátema que eles colocaram: que os ossos e a memória do que tentar aferir as 70 semanas apodreçam.